Mas a gente não pode deixar de comentar esse episódio absurdo e lastimável da nossa era moderna, né, dos últimos anos, que foi o acidente lá da mina, que vitimou em centenas de pessoas. Não tenho os dados aqui de cabeça todos, mas absurdamente foi uma história assustadora, né? Sim. Lastimável. Você estava lá, né? Como que foi lidar com isso no dia do acidente e posteriormente? Então, entendendo você como uma referência ali para tudo, principalmente no momento de desespero, né? Que era o que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento. Então, como todo brumadiense e as lutas que ainda perseveram, primeiro, eu levanto a voz em dizer, não foi acidente. Porque o acidente é uma coisa que a gente não prevê, acontece. Era algo previsto e omisso. Então, foi um acidente crime. Então, de fato, Brumadinho, isso não é eu que estou falando, está muito comprovado. Não estou aqui arriscando uma opinião, não. Foi um acidente crime. 272 vidas foram ceifadas. Isso é muita coisa, muita coisa. Então, se só uma tivesse sido, né, ceifada, já seria um absurdo. Nossa, imagina 272. Né? Foi uma imprudência, uma série, não vem ao mérito aqui para a gente analisarmos o acidente em si, o acidente crime, mas foi uma série de irresponsabilidades, de negligência, de pessoas que estavam trabalhando lá na saia da barragem, o caminho da lama, todo ele com escritórios, refeitórios, cozinha, etc., que pegou todo mundo de surpresa. Aquilo foi uma chacina, uma coisa horrorosa. O que acontece? A barragem em si, as pessoas não tinham conhecimento de barragem, de mineração. A gente sabia que tinha mineração, mas a gente não sabia. Quando ouvimos Mariana, óbvio que foi um alarde muito grande, etc. e tal. Já morreram também algumas pessoas, acho que 19, se eu não me engano. Lá foram, parece que 19. E a gente sabia disso, quem trabalhava nas mineradoras sabe da realidade mineradora, mas a população em si, a vida tocava. Entre os seus paroquianos não tinha esse medo, isso não era um assunto? Muitos funcionários paroquianos, né, terceirizados ou não terceirizados, era raro alguém comentar alguma coisa a respeito de risco de barragem, etc, etc. O rompimento aconteceu em 2019, em janeiro, 25 de janeiro de 2019. O dia do padroeiro da cidade é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. É uma festa linda, era uma festa grande, e nós ainda colocamos essa festa lá no alto, era um auge a festa. O povo fala assim, o Padre Sérgio é tão elétrico, porque eu não me contia somente com a novena, eu fazia a novena para novena, então era 15 dias de festa. Então, nós estávamos numa pegada de festa, novena, e shows, e barraquinha, aquelas coisas gostosas que se tem, né? Verão, então, né? no dia 20 de janeiro, muitos dos que foram ceifados estavam na igreja matriz, participando, ajudando, carregando o andor. E eu, todos os anos, porque é muito exaustivo, sempre no dia 21 ou dia 22, aí eu saio para um respiro. Então, no exato 25, eu não estava na cidade de Brumadinho. Eu estava em outro local. E aí eu estava nesse local, eu e um outro padre amigo, mais alguns amigos de Brumadinho, quando eu estou vendo um movimento de pessoas assim ao meu redor, e é porque estava dando as manchetes e tal. E eu estava sem meu telefone, eu estava descansando. Quando eu peguei meu telefone, tinha ligação do Dom Valmor, de Dom Vicente, do prefeito de Brumadinho, uma confusão. Eu falei, aí que eu fui me dar por conta. Aí eu até arrupei. Eu fui me dar por conta do que estava acontecendo. Algo muito sério havia acontecido, né? Muito sério. E aí, aquele baque inicial, o que é isso? Aí eu já entrei em contato e eu lembro que eu falei com a Raquel. Raquel é uma paroquiana lá que muito me ajudou, amo de paixão também. Eu disse para a Raquel assim imediatamente, Raquel, abre as portas da igreja, expõe o Santíssimo Sacramento, porque é para lá que as pessoas vão correr procurando o alento, o consolo, mesmo sem saber o que está acontecendo. E assim Raquel fez. Foi a minha primeira iniciativa. E imediatamente eu já dei jeito de voltar para Brumadinho. Quando eu cheguei em Brumadinho, foi um clima, uma coisa assim, eu falei assim, o que está acontecendo? E as pessoas, quando me viram,
Aí foi um baque maior, que quando as pessoas me viram, porque elas me procuraram, os paroquianos, mães que perderam filhos, esposos, esposas, enfim, me abraça, padre, e eu fiquei assim, e agora? O que se faz? E aí que eu fui me inteirar junto com as autoridades e tal, ver. Aí quando eu cheguei em loco, eu não acreditava. Assim, eu conheço esse lugar, era um lugar que de fato era... Você não... Cadê o Córrego do Feijão? Cadê aquela estrada aqui? Era uma... Eu nunca Enorme, estive numa guerra, mas pelo que a gente vê em notícias, filmes, era pior do que uma cena de guerra. E até então, aquele momento, você não sabia, você só tinha notícia, fulano estava, fulano não estava, e quem morreu, quem não morreu. Meu Deus, foi uma coisa assim de tirar a gente do chão. Mas eu não podia, enquanto sacerdote, enquanto padre, eu me sentia que eu tenho que estar firme. Mas ali eu já sabia que eu estava, também como os brumadienses, eu estava destruído. Mas eu tinha que estar firme porque a referência espiritual, etc, eu tinha que transmitir força para as pessoas. E assim, então, eu reunia as equipes na paróquia, assim, vamos nos organizar. E aí, para poder acolher pessoas, voluntários, aí começou a chegar gente de tudo quanto é canto do Brasil, e a igreja sempre foi referência, né? Então, as pessoas procuravam as autoridades civis e, ao mesmo tempo, procuravam a igreja para doações, para poder ajudar, enfim, aí eu organizei equipes para poder acolher, equipes para poder ir às famílias, equipes para poder acolher doações, equipes para poder ficar 24 horas em oração, rezando, acolhendo as pessoas espiritualmente. Então, eu fui organizando tudo isso. E, ao mesmo tempo, a Arquidiocese de Belo Horizonte, com todo o seu aparato, um grande número de padres da Arquidiocese foram para a cidade me auxiliar em visitar famílias, estar presente nas famílias, porque eu não conseguia ir às famílias. Eu tinha que resolver essas coisas práticas, né? E assim foi. Até chegar o momento, 3 dias depois, ou 4 dias depois, começaram os primeiros corpos a chegar para sepultamento. Aí que foi uma coisa... Eu não imaginava passar por aquilo, porque você fazia um velório, já tinha outro velório, fazia um velório, fazia outro velório. Aí, ou seja, para uma família que viveu aquele momento só uma vez, eu vivi aquele momento sucessivas vezes. Então, eu sempre falei assim, se numa casa lá em Brumadinho alguém perdeu um familiar, 2 familiares, eu perdi 272 como padre de um rebanho, sim, de uma paróquia, e aí aquilo foi tão um desgaste emocional, espiritual, porque toda hora que chegava um caixão lacrado, a gente ia lá, fazia as exéquias, os rituais da igreja, de novo as mesmas emoções, abraçar, acolher, chorar junto, sepultar. Pronto, aquela família ia embora, agora é outra família. Então, sim, aí eu tive o apoio dos padres, mas mesmo assim, foi uma coisa que eu não imaginaria viver aquilo. Tinha alguém conhecido que você conviveu? Muitos. Na paróquia em si, eu tinha jovens, músicos, ministros da Eucaristia, coordenadores de comunidade. A paróquia desestruturou. Então, eu tinha um grupo de jovens, um grupo de músicos do segundo domingo, foram 3 nesse grupo de música. 2 irmãos, um cunhado, foram assim de uma vez, numa única família que faziam parte de um grupo de música, sabe? Acabou aquele grupo de música. Ministro da Eucaristia, um casal, a Juliana e seu esposo, eles tinham filhos recém-nascidos gêmeos. Hoje estão sendo cuidados pela dona Ambrosina, uma guerreira, essa mulher. Um casal de ministros da Eucaristia, morreram os 2, deixando os filhos gêmeos sem ainda ter feito 1 ano. 1 mês depois da tragédia, nós tínhamos que celebrar 1 ano dessas crianças, junto com a avó, dona Ambrosina, que é uma guerreira. E era um ministro da Eucaristia atuante na paróquia. Enfim, muitas pessoas envolvidas na paróquia. Muitos meses de trabalho árduo ali, lidando com essas emoções, esses sentimentos. Muito. Em que momento você, como ser humano, deixa as emoções saírem e você colocar para fora toda essa pressão? Então, eu levei um tempo, porque aquela ânsia de
de dizer, não, eu tenho que ser forte, as pessoas vêm a mim como padre, Aí eu fui percebendo que eu não estava legal, não. Mas quando eu saía para fora, eu tinha que celebrar, tinha que 5, 6 meses depois, alguém me deu uma chacoalhada. Um amigo lá de Brumadinho, médico, ele literalmente me deu uma chacoalhada. Padre, o senhor não está bem. Não, estou bem sim. Padre, o senhor não está bem. Aí foi quando eu assumi que eu estava emocionalmente fragilizado, tanto quanto todos os brumadinhenses. Foi difícil essa aceitação. Demonstrar a minha fraqueza, demonstrar a minha dor, foi um processo muito difícil. Mas quando eu fiz isso, eu tirei um peso das minhas costas. E não há mal nenhum, hoje eu entendo, não há mal nenhum as pessoas verem o humano que eu sou, o homem que eu sou. O padre não é... A carta aos Hebreus, capítulo 5, define muito bem. O sacerdote é um homem tirado do meio dos homens para servir os homens nas coisas de Deus. O padre não é um anjo, não é um ser celestial perfeito, é um homem tirado do meio dos homens para servir os homens nas coisas de Deus. Então, ou seja, não há mal nenhum eu ser o homem, com a sua fragilidade. E aí, então, foi quando eu percebi que eu precisava me cuidar como a população de Brumadinho precisava se cuidar. E você começou a se cuidar de que forma? Aí foi na prática, assim, você chegou a fazer terapia? Sim. Intensificou os treinos? Porque o padre agora, meu filho, ó, respeita o padre da academia, tá? Respeite. Aí o que aconteceu nesse processo? Aí foi procurar o arcebispo. Nessa época eu tinha muitas atribuições ainda na arquidiocese. Eu era pároco em Brumadinho, eu era vigário episcopal para o Vale do Paraopeba, eu era formador do seminário arquidiocesano Coração Eucarístico na etapa do propedêutico. Foi quando eu tive que procurar o arcebispo e dizer para ele, eu estou mal, eu preciso de um alívio. E aí, então, foi quando eu fui deixando essas atribuições na arquidiocese. Aí eu deixei de ser formador do seminário, deixei de ser vigário episcopal, fiquei só com a paróquia São Sebastião. E aí, quando foi no final do ano, Dom Valmor achou por bem que eu desse uma pausa. Aí foi quando eu deixei a paróquia no exato dia 12 de fevereiro de 2020. Portanto, foram 8 anos exatos. 12 de fevereiro de 2012 a 12 de fevereiro de 2020. Foi o pedido que eu fiz a ele. E aí, então, eu saí e fiquei de fevereiro a julho de 2020 afastado para esse momento, né? Esse momento de refrigério, e aí então eu fui fazer alguns acompanhamentos, fui ser acompanhado por terapia, por direção espiritual, e enfim, até eu assumir a paróquia São Francisco, e aí quando eu assumi a paróquia São Francisco é que eu me intensifiquei mais esse cuidado para comigo. É quando eu entendi uma pergunta que se fazia, quem cuida de quem cuida? Então, eu, no início do ministério, essa foi a pergunta que você me fez no início do ministério eu achava que eu tinha que resolver os problemas de todo mundo. Mas quem resolvia os meus problemas? Quem é que me amparava no meu choro, nas minhas noites escuras, nas minhas inquietações? O padre está ali para poder acolher todo mundo no atendimento, a confissão, ouvir as lamúrias. Ninguém procura o padre para poder falar de coisa boa. As pessoas procuram o padre para poder falar das suas dores, e não há mal nenhum, é o meu ofício fazer isso, ser alento para as pessoas. Mas e a minha vez? E a minha vez? Que ela chega, né, padre? Justamente porque é onde nós estávamos falando sobre sacerdócio e matrimônio. Eu tenho um mundo de gente ali, mas na hora que acaba a missa, acaba a reunião, eu entro para minha casa e eu e meus cachorros. São lindos, inclusive. Eu e meus cachorros. Então eu tenho o meu cachorro, o Isaac. O Isaac é meu companheirão, tá comigo desde 2012. É ele que ouviu minhas lamúrias, é ele que ficava comigo. Enfim, onde eu vou me abrir? E gostou do corte? Então você já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse link com o maior número de pessoas. O episódio completo já está disponível. A gente espera.